Primeiro vamos para Levítico 16. Eu não quis estender muito a resposta, a minha colocação, para não tomar tempo, mas eu vou continuar. Vamos lá. Os irmãos sabem que toda a passagem e todo o contexto histórico ele tem que ser levado em consideração ao contexto e à época a qual aconteceu aquele fato. Os irmãos bem sabem que Deus ele queria se revelar com o povo. Deus ele queria se manifestar e trazer salvação ao homem. E o Deus ele escolhe agora o povo de Israel como nação santa, povo adquirido, ou seja, o contexto veterotestamentário é um contexto totalmente diferente do contexto neotestamentário. Lá em Gênesis capítulo 12, Deus disse para Abraão o seguinte: em ti serão benditas todas as nações da terra. Era um processo longínquo que ia levar algumas dezenas de anos, para que lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus dissesse para Pedro: tu és Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ou seja, Israel está no cenário do Antigo Testamento e agora no Novo Testamento a igreja entra. Ou seja, quando nós vamos ver a respeito do Yom Kippur, do dia da expiação, não havia uma seleção de pessoas. É óbvio que o Yom Kippur, esse dia específico, era para o povo judeu, porque Deus se revelara para o povo judeu. Mas não havia uma separação, uma divisão. Olha, a pessoa pecava e sacrificava um animal para o dia da expiação, para que o sangue fosse aspergido. Não havia uma separação, uma individualidade. Todos aqueles dentro do povo de Israel que pecavam poderiam se achegar ao sacerdote e, uma vez por ano, no sumo sacerdote, para que o seu pecado fosse perdoado. Não havia uma divisão de uma classe A, uma classe B, uma classe C. Todo o povo de Israel, porque Deus quis, no contexto do Antigo Testamento, se revelar para o povo de Israel, eram perdoados pelos seus pecados. Eu não vou ver uma separação, nem muito menos uma acepção de pessoas ali. Então o contexto veterotestamentário é uma coisa e o contexto do Novo Testamento é outra coisa. Eu falei aqui, eu disse uma fala aqui que não foi respondida. Eu queria saber do Bruno o seguinte, vamos lá. Se todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? A palavra lá no Novo Testamento, eu não vou lembrar a passagem agora, se alguém lembrar pode falar, vai dizer que o primeiro Adão cai em pecado, agora vem o segundo Adão para restaurar toda a humanidade, certo? Se todos estão destituídos, se todos estão perdidos por causa do pecado, por que dentro do calvinismo existe a questão da predestinação, que no grego é o plurizo, né? Que ele determina tudo antes da fundação do mundo. Só que, como sou arminiano, eu vou defender aqui a presciência de Deus de 1 Pedro, que é a palavra prognose, que significa ver de antemão, tá entendendo? Não é que existe um futuro a qual Deus não conheça, jamais, gente. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Nós estamos afirmando aqui, dizendo que Deus, ele antevê, ele conhece tudo o que vai acontecer. E diante do livre-arbítrio, o homem pode escolher decidir servir a Deus e não servir a Deus. Agora, a pergunta que não quer calar nesse podcast, que eu vou fazer essa pergunta pela segunda vez, é o seguinte: se todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, por que é que o João, que nasceu naquela família, ele vai ser escolhido para ir para a perdição eterna sem ter a possibilidade de servir a Cristo, de estar dentro de uma igreja, de possuir o dom da salvação? Por que que essa pessoa ela não vai ter o prazer e o gozo da salvação, e algumas pessoas selecionadas, chamadas de eleitos, vão ter essa oportunidade? Queria ouvir a resposta do irmão.